E eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Abra, por favor. Hoje nós vamos falar sobre uma experiência transformadora. Uma experiência transformadora. É o que nós vamos conversar neste dia. Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que queres que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione nesta manhã e nos abençoe através desta palavra. O que fazer para experimentar os milagres de Deus? Quais são as atitudes que devemos ter para experimentar os milagres de Deus? Você precisa de um milagre em alguma área da sua vida? Quantos aqui precisam de um milagre em alguma área da vida? Deixa eu ver. Ok. O que fazer? Hoje nós vamos falar sobre o cego de Jericó. Jericó era uma das cidades mais importantes de Israel. Ela tem registros de 12 mil anos atrás e dizem que ela é a cidade mais antiga do mundo. Eu tive a oportunidade e o privilégio em estar em Jericó. Ali passaram vários homens de Deus. Foi lá que Josué cercou as muralhas, elas caíram. Jericó foi o lugar de Elias e de Eliseu. Em Jericó aconteceu a conversão de Zaqueu. E por Jericó passou Jesus. Estudiosos, meus amigos, dizem que na época a enfermidade mais comum, mais frequente, era os problemas com a visão. Dizem os estudiosos que pelo menos 40% da população sofria com isso. Tinha algum problema com a visão. E é muito interessante porque, se nós observarmos bem na Bíblia, a cura que Jesus mais realizou, meus irmãos, foi abrir os olhos dos cegos. Isso é muito interessante. Eu creio que até hoje, esse é o milagre que Jesus mais realiza. Ele continua abrindo os olhos dos cegos. Jesus continua abrindo os olhos dos cegos. Não fisicamente falando. Não é isso que eu me refiro, mas Jesus continua abrindo os olhos espirituais das pessoas para que elas possam ver a glória da sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso também? Você acredita nisso? Agora, essa história é muito interessante. Porque diz aqui o texto que uma grande multidão seguia Jesus enquanto ele saía de Jericó. Ele estava saindo de Jericó. E todos iam para Jerusalém celebrar a Páscoa. Todos queriam ir a essa festa. E olha,
Quem é que não gosta de ir a uma festa, hein? Quem é que não gosta de ir a uma festa? Tá fazendo falta, né? Não é não, gente? Como é bom a gente estar com os nossos amigos. Como é bom a gente sentar à mesa, fazer uma festa com os nossos queridos. A gente está sentindo falta, mas está chegando. Em nome de Jesus, em breve a gente vai fazer inclusive uma grande festa aqui nessa comunidade. Amém? Você está preparado para isso ou não? Então, se cuide bem aí, use máscara, distanciamento, tudo direitinho, vamos segurar um pouco mais. Vacina, tomem vacina. E em breve nós estaremos juntos aqui celebrando e fazendo uma grande festa para o nosso Deus. Gente, a Páscoa era uma das maiores celebrações do povo judeu em memória da sua libertação do cativeiro egípcio. E é justamente nesse momento que Jesus se encontra com um cego à beira do caminho. Saindo de Jericó, indo a Jerusalém celebrar a Páscoa, Jesus se encontra agora então com este cego chamado Bartimeu. E eu queria, diante dessa história, destacar alguns aspectos importantes para a nossa meditação nesta manhã. O primeiro aspecto que eu destaco com vocês é que este cego, Bartimeu, não podia ir a Jerusalém. Todos queriam ir à celebração da Páscoa, mas alguns não podiam. E entre eles, aqui está este cego chamado Bartimeu. Meus irmãos, um dos fatores mais limitantes para o ser humano naquele tempo era a cegueira. E é muito interessante porque o texto mostra para nós aqui, meus queridos, que além de cego, este homem era pobre, ele era um miserável, sentado à beira ali da estrada pedindo esmolas para sobreviver, e mais, ele era só. Eu confesso para vocês que eu não sei dizer para vocês o que é pior. Eu não sei o que é pior, se é ser cego, se é ser miserável, se é passar fome, ou se é viver só. Enfim, esse é o quadro da vida deste homem. Essa é a história deste cego. Bartimeu era um homem marginalizado pela sociedade como tantos deficientes nos dias de hoje. E como cego, ele vivia na dependência dos outros. Veja, o texto mostra claramente que ele não estava andando pelo caminho, mas ele estava aonde? Ele estava largado no chão. Era cego, sua vida estava estagnada. A sua vida estava parada. Ele vivia sem perspectivas, sem sonhos, sem projetos. Que situação triste deste homem. Ele sempre estava esperando que alguém o ajudasse. E olha, quem sabe esta seja a sua situação hoje. Quem sabe você está assim, esse é o quadro da sua vida. Você não é cego fisicamente, como Bartimeu, mas a sua situação não é nada diferente deste homem. Você aí está parado à beira do caminho, a sua vida está estagnada, você não tem vontade de avançar, você não tem mais forças para prosseguir, você já não tem mais sonhos, você não tem projetos, você não tem mais perspectivas, mas eu quero dizer para você hoje, meu irmão, minha irmã, creia hoje que o mesmo Jesus que passou por aquela estrada de Jericó, hoje ele está aqui, está passando neste lugar para mudar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite a chance. Aproveite a oportunidade. Aproveite. Por quê? Porque a sua história pode ser mudada ainda hoje. Você acredita nisso? Glória a Deus. O nome Bartimeu significa filho de Timeu. Bar é filho, Timeu, filho de Timeu. Mas vamos pensar aqui, onde estava o pai deste homem? Onde estava Timeu? Ou a família deste homem? Porque se um nome é citado na Bíblia é porque tinha alguma importância, alguma projeção naquele lugar, naquela cidade.
Jericó era pequena. E o pai aqui de Bartimeu, ele devia ser conhecido. Mas onde estava Timeu? Onde estava o pai deste homem, deste cego? Será que ele estava morto, gente? Será que ele estava vivo, mas considerava o filho um pecador que envergonhava a família, como os judeus pensavam naquela época? Será que ele era um homem assim? Estava lá vivo, mas considerava o seu filho um pobre, um miserável, um pecador. E então ele deixou o seu filho mendigando à beira do caminho? Será? Nós não sabemos. Se o seu pai Timeu estava morto, onde é que estão os outros familiares? Cadê a família de Bartimeu? A Bíblia não relata, não mostra, nós não os vemos. O que a gente vê aqui nessa história? A gente vê um cego, miserável, pobre, solitário, e que mais? Sentado à beira de um caminho, do caminho. Gente, olhando para Bartimeu, nós podemos afirmar com toda a convicção nesta manhã que somente um milagre podia salvar a sua vida. E quando a gente olha para o quadro dos dias de hoje, a nossa realidade no mundo, a gente pode dizer a mesma coisa, somente um milagre para salvar a humanidade. Não é verdade, meus irmãos? Olhando para a sociedade e o momento que nós estamos vivendo, logo nós pensamos, quantos Bartimeus nós conhecemos? Quantos Bartimeus? Ou seja, quantas pessoas miseráveis, abandonadas, pobres, solitárias? Quantas e quantas? É simples, é só você observar nos semáforos da nossa cidade. A gente encontra as crianças e famílias desesperadas, necessitadas, pedindo esmolas. É isso ou não, gente? Essa é a realidade, esse é o quadro daquilo que a gente vive. E muitas vezes a gente fica com mãos atadas, a gente não sabe o que fazer. Nós não sabemos como resolver a situação. Há muitos problemas sociais na nossa cidade. Quantos Bartimeus miseráveis moram perto de nós? Às vezes em cima, ou embaixo, à esquerda ou à direita, na frente ou atrás. Quantos e quantos? Quantos Bartimeus vivem, trabalham e estudam perto de você? Pessoas próximas a nós e que às vezes a gente nem sabe o nome. A gente cruza no elevador, a gente até diz um oi para a pessoa e a gente nem sabe o nome dessa pessoa. Nós não sabemos do que sofrem, das suas lágrimas, do abandono, da solidão, das dores que essas pessoas enfrentam e sentem. São Bartimeus miseráveis, solitários e cegos dos dias de hoje. E talvez você até possa dizer aqui nesta manhã, mas Ronaldo, eu não conheço tantos cegos assim. Eu não conheço, mas o que eu estou me referindo aqui, meus irmãos, não se trata de uma cegueira física das pessoas, mas sim de uma cegueira espiritual. Quantos Bartimeus existem? Quantos e quantos? É muito interessante a gente pensar que antes de Saulo se converter no apóstolo Paulo, precisou cair as escamas dos seus olhos, simbolizando ali uma cegueira que não era apenas física, mas também espiritual, daquele que matava os crentes. Assim era Paulo. Irmãos, tem muita gente cega nesses dias. Tem muita gente que não tem a visão, a sensibilidade, o discernimento do que está acontecendo no mundo hoje. E o seu papel como igreja. Quantos e quantos cegos que não entendem o reino de Deus e que vêm à igreja com interesses apenas egoístas, muitas vezes egoístas e mesquinhos. Vêm apenas à igreja para pegar a bênção e não para ser uma bênção. Interesses mesquinhos, egoístas. E a minha oração, e eu sei que a sua oração também nesta manhã é: Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver a realidade que nós estamos vivendo, porque há muitos Bartimeus perto de nós. De repente tem um do seu lado, tem um na sua casa. Quantos e quantos Bartimeus perto de nós? Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver. Posso ouvir um amém aí dos meus irmãos? Amém? O segundo aspecto dessa mensagem,
O segundo aspecto, Bartimeu grita por ajuda. Bartimeu grita por ajuda. Aquele homem cego, miserável, solitário, começa a gritar. E gente, por que ele grita? Por que ele grita? Era a sua única defesa. A sua única maneira de ser reconhecido, de chamar a atenção, de pedir ajuda. Ele grita porque necessitava que alguém lhe estendesse a mão. Ele grita porque confia que ele poderia ser ouvido. Se ele não acreditasse que o seu grito seria ouvido, ele não gritava. E olha, meus irmãos, quantas pessoas nos dias de hoje já não gritam mais? Quantas pessoas já não têm mais forças para gritar? Muita gente dizendo, pastor, eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para ler a Bíblia. Eu não tenho mais força para ir à igreja. Eu não tenho mais força para falar com Deus, porque eu já não acredito mais em milagres. Eu não acredito mais no milagre. Mas o texto é muito interessante porque mostra que Bartimeu acreditava tanto no milagre, gente. Ele acreditava tanto que ele gritava com toda a sua força. Ele gritava cada vez mais alto, confiando que Jesus podia mudar a sua vida, a sua história. E é muito interessante também que ele reconheceu quem era Jesus. Porque ele grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como é que ele grita, meus irmãos? Vamos repetir? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse era o grito deste homem. Ele reconheceu quem era Jesus. Ele crê que Jesus era o Messias. Porque ele não grita aqui, Jesus, filho de José, tem misericórdia de mim. Ele não grita, Jesus, filho de Maria, tem misericórdia de mim. Mas como é que ele grita? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O filho da promessa. Bartimeu sabia quem acreditava. Então, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você nesta manhã. Pode gritar. Você pode levantar a sua voz e gritar sim, diante do sofrimento, diante da dor, diante da solidão, da crise, da perda, seja o que for o problema que você estiver enfrentando, a dificuldade que for, grite como Bartimeu gritou, grite com fé, acreditando. Talvez a única coisa que lhe resta ainda é gritar. Seja a última alternativa. Grite, mas sabendo para quem você grita. Grite para Jesus. É para Jesus. Grite a Jesus, filho de Davi, que tem misericórdia de você. Oh, meu irmão, grite. Quantos estão aqui de repente cansados, exaustos, estão orando, esperando por uma resposta já há muito tempo e a resposta não vem. Mas a ordem continua sendo, não deixe de clamar, não deixe de gritar, não deixe de orar, porque Deus nunca deixou de ouvir. E a Bíblia diz, Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você vai receber livramento, louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Você crê nisso? Você crê? Agora, o que me chama a atenção é que não bastava para Bartimeu saber quem era Jesus apenas. Não. Ele queria ter uma experiência com Jesus. Algo mais profundo. Porque, gente, uma coisa é acreditar. Outra coisa é ter uma fé transformadora. A Bíblia diz que até o diabo acredita e estremece. Sim, muitas pessoas também acreditam. Mas o que cada um de nós precisa ter é uma experiência pessoal com Jesus. O que nós precisamos ter, meus irmãos, é uma experiência com o amor, com a graça, com a misericórdia e com a salvação que há em Cristo Jesus. No Senhor. Só quem teve essa experiência sabe como é. Você já teve essa experiência? Você teve uma experiência assim com Deus?
Já? Diante de uma situação da sua vida, você já gritou alguma vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Você já clamou? Eu posso mencionar para vocês vários momentos da minha vida que eu fiz isso. Por exemplo, o momento da minha vida que eu fiz isso, quando eu tinha 12 anos de idade. Aos 12 anos, quando sofri um acidente, estava na praia, muitos conhecem aqui essa minha história. Estava na praia, andando de bicicleta, entrou um carro, me atropelou. Eu tive uma fratura gravíssima, exposta, entraram fezes de animais na minha perna, fui levado com urgência para o hospital, sofri uma cirurgia de 4 horas, e no final dessa cirurgia eu estava desenganado pela medicina. Porque os médicos diziam que eu perderia minha perna ou então ficaria manco para o resto da vida, não tinha alternativa. Acidente gravíssimo, gravíssimo. E eu quero dizer para vocês que naquele momento, irmãos, naquele momento de sofrimento na nossa casa, eu e a minha família tivemos uma experiência de oração, de clamor, de busca de Deus. Inclusive minha mãe sempre conta que foi aí justamente que surgiu o Ministério de Mulheres Intercessoras. Porque nós tivemos uma experiência de busca de Deus, de oração. E sabe de uma coisa, queridos? Deus respondeu. Deixa eu dizer para vocês algo muito importante. Deus respondeu depois de 2 anos de cirurgias, tratamentos, o milagre aconteceu. E eu fui curado completamente. Os médicos diziam que eu iria perder a perna ou ficar manco. Mas eu quero que você saiba, e eu entendo isso claramente hoje, que a Bíblia diz que o homem traça os seus planos, mas a última palavra vem dos lábios do Senhor. Vem dele. Vem dos lábios do Senhor. É por isso que a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o Salmo 30, versículo 5. Deus responde orações, Deus ouve e Deus responde orações. Você busca essa experiência na sua vida que você vai ver o que vai acontecer. E outras situações, quando vivi crises pessoais na minha vida. O que dizer disso? De crises pessoais. Correndo o risco de perder relacionamentos, perder amigos, perder família, perder casamento, perder ministério, perder tantas outras coisas que foi um tempo que eu pude clamar junto com a minha casa, junto com a minha família, junto com a minha esposa, que inclusive fez aniversário essa semana. O momento de crise que enfrentamos. Quando você vive em crise, às vezes no lar, na sua casa, você vive crise também? É mesmo? Quer dizer que não sou eu apenas? Você também vive? Pois é, crises que nós vivemos como família. Eu correndo sérios riscos. E foi um tempo que a gente pôde se unir como nunca, e a gente levantar nossa voz e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então deixa eu ensinar algo tão importante para você nesta manhã, e eu falo isso por experiência própria. Você que está enfrentando um problema na sua família, um problema conjugal, um problema com seus filhos, seja qual for o problema que você está enfrentando, una a sua família e juntos vocês levantem a sua voz e digam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Deus vai responder. Deus ouve e responde orações. Você busca essa experiência, porque a Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado Deus não despreza, gente. Deus não despreza esse coração humilhado na presença dele. O coração arrependido Deus não despreza. Se você for sincero na presença de Deus, não importa o tamanho do problema que você está vivendo, Deus vai ouvir o seu clamor. E grite: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Pode gritar que o Deus do milagre de Bartimeu, o Deus de milagre da minha vida, é o Deus de milagre da sua vida também. Eu não sou nada diferente de você. Não sou melhor do que você. Não sou melhor. Mas tem algo que Deus
que chama a atenção de Deus é quando Ele encontra na gente um coração humilhado, um coração sincero e quebrantado na presença dEle. Aí não tem jeito. Aí não tem jeito, porque todo aquele que se humilhar será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Deus resiste o coração soberbo. Ele se opõe. Ele frustra. Mas ao humilde, Ele concede a sua graça, o seu favor e a sua bênção. E a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto, não acrescenta dores. Você crê nisso? Então pode gritar. O nosso Deus quem é? Ele é o Deus que trabalha enquanto a gente dorme. Ele é o Deus que dá livramento, é o Deus que põe o pão na nossa mesa, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que levanta o caído, Ele é o Deus que perdoa o pecador, Ele é o Deus que transforma esse pecador numa nova criatura. O nosso Deus é o Deus de glória, Ele é o Deus de poder, Ele é o Deus de vitória e que faz de mim, de você, mais que vencedor para a glória do nome dEle. Então pode gritar nessa manhã, porque Deus ouve o seu grito. Deus ouve o seu grito. Deus ouve, sabe por quê, gente? Porque a Bíblia diz, clama a mim, diz o Senhor. Clama a mim, diz o Senhor. A quem você tem clamado? Clama a Ele. Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Ele vai se revelar a você. Mas é interessante a multidão repreendendo o cego. A multidão repreendendo o cego e dizendo, cala a boca, cego. Ninguém está interessado no seu sofrimento. Para de gritar. Ninguém está interessado em você e no seu sofrimento. Gente, que triste realidade, não é não? Que triste realidade. Quem é que está interessado na dor e no sofrimento do outro, hein? Quem é que está interessado? Olha, gente, as pessoas hoje, elas são hedonistas, elas vivem buscando seus prazeres, são individualistas, são egoístas. Mas a boa notícia é que tem sim uma pessoa que tem interesse no seu sofrimento. Sabe quem é? É Jesus, o filho de Davi. É Jesus, o filho de Davi. E mandaram o cego calar a boca. Cala a boca, cego. Cala a boca. Mas ele foi insistente. Ele perseverou. Ele continuou. Ele não desistiu. E quanto mais a torcida do cala a boca, fica quieto, gritava, mais ele gritava também. Olha, procure imaginar o quadro aqui, gente. Procure imaginar a situação. Olha só, gente. Um homem cego, miserável, solitário e agora lutando com uma multidão. Tendo que enfrentar a multidão. Que situação. Muita gente pode dizer para você que não vai dar certo. Muita gente vai dizer para você, olha, não tem mais jeito, viu? Diante daquilo que você está vivendo, esquece. Diante do que você está passando, não tem saída. Não tem mais jeito para você. O diagnóstico é fatal. O seu casamento, então, ó, esquece, já era. O seu filho não recupera mais. A desgraça chegou na sua casa. Mas acredite, meu irmão. Acredite nesta manhã, o nosso Deus é o Deus do impossível. Você acredita nisso? O nosso Deus é o Deus do impossível. É aquele Deus que cria onde não existe nada. E Ele faz novas todas as coisas. E Ele trabalha na impossibilidade. E tudo é possível para Ele. E tudo é possível para aquele que crê nele. E se você crê nessa manhã, você vai ver a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Em cima da situação que você está vivendo? Creia no Senhor Jesus. Creia nele. Há um outro aspecto importante dessa mensagem. Qual é? Vamos ver. Bartimeu agora pede a coisa certa. Bartimeu, ele pede a coisa certa. Quando Jesus ouviu o grito do cego, ele o mandou chamar. Chama lá Bartimeu. E a multidão então vira-se para o cego e diz o seguinte, olha, cego, ele te chama. E eu fico pensando, onde é que estava aquela multidão, né? Aquela multidão enfurecida, raivosa, né? Agora essa multidão
Essas pessoas estavam atônitas, porque o único que foi chamado foi o cego que gritou. Meus irmãos, Jesus chama o cego e lhe faz uma pergunta muito estranha. A pergunta que Jesus faz talvez seja uma das perguntas mais estranhas de todo o Novo Testamento. Imagina, diante de um cego, versículo 51, Jesus faz a seguinte pergunta: o que você quer que eu lhe faça? É brincadeira, né? Chegar diante de um cego, o cego gritando, desesperado, Jesus manda chamar, e aí Jesus assim, o que você quer que eu faça para você? Essa é uma das perguntas mais estranhas que a gente pode encontrar no Novo Testamento. Mas você sabe o que eu fico pensando, gente? O interessante é o respeito de Jesus pelo livre-arbítrio de Bartimeu. Guarde isso. O respeito que Jesus tinha pelo livre-arbítrio de Bartimeu. Porque, meus queridos irmãos, Deus respeita as escolhas das pessoas. O mundo que nós vivemos está no que está, porque Deus respeita a escolha dos homens. Culpado não é Deus. Culpado somos nós. Deus respeita as nossas decisões. Deus respeita as nossas escolhas. E é por isso que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, vai colher. Veja que esse texto de Gálatas não é um texto direcionado a Deus. Não está falando de Deus, está falando do homem. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Vai colher. Então nós colhemos as nossas decisões, as nossas escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. E essa é uma questão teológica das mais sérias que muita gente não entende. Essa é uma grande verdade, porque muitos acham que Deus chega arrombando porta. Que por ele ser todo poderoso, então ele chega atropelando, ele chega chutando tudo. Mas não, queridos, Deus nunca age assim. Jamais, jamais. A Bíblia diz que ele não é um Deus que arromba a porta, ele é um Deus que bate, ele bate a porta. Ele é um Deus que chama, ele é um Deus que chora por Jerusalém. E por mim e por você. Ele não te obriga a fazer o que ele quer. Ele não impõe nada. Não, senão ele seria incoerente. Ele não é incoerente. E ele nos deu, meus irmãos, o livre-arbítrio. E por mais que ele tenha nos criado, ele nos respeita nas nossas escolhas e nas nossas decisões. E esse é o entendimento que você precisa ter. Por isso, deixa eu dizer algo muito importante. Olha, não tome atitudes e faça as suas próprias escolhas. E depois diga o seguinte, ó, Deus que quis assim. Não faça isso. Sabe por quê? Porque isso não é uma verdade. Foi você mesmo que quis assim. Não coloque essa batata quente no colo de Deus. Porque o negócio é com você, é comigo. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, com as tuas decisões. Você tem um bem precioso nas suas mãos, que é o livre-arbítrio, com o qual você pode fazer sim as suas escolhas, e Deus vai sempre te respeitar. Vai sempre te respeitar. Inclusive, Ele respeita homens e mulheres que querem voluntariamente ir para o inferno. Ele respeita. É o desejo dele. Deus manda alguém para o inferno? Não. Mas ele respeita aquelas pessoas que voluntariamente desejam ir para o inferno. Porque com Deus é o contrário. Ele sempre está dizendo, olha, eu te amo, eu quero te resgatar, eu quero te restaurar, eu quero te levantar, eu quero salvar a tua vida. É o que Deus sempre fala conosco, queridos. É isso que Ele quer. E é isso que vai acontecer nesta manhã. Porque Ele vem aqui para te salvar, para te levantar, para te resgatar. Se você abrir o seu coração para Ele, é isso que vai acontecer na sua vida. Você vai ter que dar um passo, mas Ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Agora, Bartimeu, ele poderia ter pedido o quê? Quando Jesus fala assim, escuta, o que é que você quer que eu te faça? Ele poderia ter pedido esmola. Ele poderia ter pedido um abrigo. Ah, Senhor, eu fico aqui na beira da estrada, eu preciso de um abrigo. Ou então ele poderia ter pedido comida.
Mas ele não pediu nada disso, ele pediu com muita certeza uma coisa só. O que é que ele disse? Eu quero ver. O que é que ele disse, irmãos? Eu quero ver. Mais uma vez, igreja. Eu quero ver. E eu pergunto para você, o que você quer hoje? O que você quer hoje? Talvez o que você mais precisa é que Deus abra os seus olhos para você ver onde você está errando. Talvez o que você precisa é que Deus abra os teus olhos para você saber qual é o caminho melhor que você deve prosseguir. O caminho que Deus está te mostrando e que você não está enxergando. Então diga hoje é uma oportunidade que você tem nesse encontro nosso de dizer, Senhor, eu quero ver, me ajuda, abre os meus olhos. Porque a visão, olha, veja só, irmãos, a visão espiritual, o discernimento mental, cognitivo e psicológico é uma das coisas mais importantes que uma pessoa possa ter. E não bens ou riquezas. Não. O que mais importa é você ter a visão clara daquilo que Deus quer para a sua vida. Isso é o mais importante, porque, meus irmãos queridos, não adianta ter dinheiro, ter bens, ter fama, sucesso e poder, se eu não tenho um discernimento para onde Deus quer que eu vá. Se eu não tiver a boa mão de Deus sobre a minha vida. Vocês lembram da oração? Uma vez eu ministrei aqui uma série sobre a oração de Jabez. Vocês lembram dessa série? Que série abençoada. E uma das coisas que este homem pede é a mão de Deus. Ele fala sobre a mão de Deus. Ele diz, que me abençoes, que alargue as minhas terras, que a tua mão esteja sobre mim, guardando-me de males e livrando-me de dores. Esta foi a oração deste homem. A Bíblia diz que Deus respondeu à oração deste homem. Gente, nós precisamos da mão de Deus sobre nós, para que Ele mostre o caminho. O que é a mão de Deus? A mão de Deus é a bênção de Deus. Se você não tiver a bênção de Deus sobre a sua vida, o seu caminho será de destruição e morte. Portanto, Pai, me ajuda a enxergar, eu quero ver. Eu preciso, me mostra o caminho, que a tua mão esteja me direcionando, guardando a minha vida, me ajuda, Senhor. E Jesus continua perguntando, o que você quer que eu te faça? Você crê que Jesus está aqui? Quantos aqui creem? Deixa eu ver. Você crê mesmo que Ele está presente entre nós aqui? E Ele está perguntando. Estou aqui apenas sendo um instrumento usado por Ele. Porque Ele está perguntando para você, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você quer que eu te faça? Jesus ainda continua abrindo os olhos dos cegos para que eles possam ver a glória da sua salvação. Amém? Há um outro aspecto importante nessa mensagem que eu quero deixar para o seu coração. Anote aí, você que está anotando. Há um outro aspecto importante. Veja, agora Bartimeu recebe o que pediu. Bartimeu recebe o que pediu. Veja, o texto diz aqui, no versículo 52, imediatamente, no grego é amesos. Essa é a palavra usada no grego. Amesos. Que significa imediatamente. Imediatamente o cego viu. Gente, a boa notícia é que Jesus pôs fim ao sofrimento de uma maneira brilhante, maravilhosa e extraordinária. E é o que Jesus pode fazer aqui agora com você. Imediatamente, amesos. Imediatamente Ele abrir os teus olhos. Ele curar você, te restaurar. Agora, o cego ali curado, ele podia procurar a sua família. Ele podia procurar um trabalho. Ele podia procurar os amigos, mas o texto mostra para nós, queridos, que ele seguiu Jesus pelo caminho. O que ele fez? Eu não ouvi, pode ser mais alto aí? Ele seguiu Jesus pelo caminho, porque o desejo dele qual era? O desejo dele era ser discípulo. Ele entendeu agora que o filho de Davi não era apenas uma teoria teológica, mas era um Jesus vivo. Era um Jesus real. E ele teve um encontro maravilhoso com esse Jesus. Ele teve uma experiência transformadora. E então Jesus
se dirige a ele e diz: a tua fé te curou. A tua fé te curou. Em outras versões diz o seguinte: a tua fé te salvou. Veja que tudo que Jesus fazia tinha o propósito de salvar as pessoas. Esse era o propósito. Porque, meus irmãos queridos, de nada adianta alguém ser curado e não ser salvo. Nada adianta. Tem muita gente buscando cura e milagre, indo para as igrejas. Qual é a igreja agora que tem mais cura? Vamos para lá. Qual é a igreja que tem mais milagre? Vamos correr lá. Agora vocês não sabem, mas tem um ungidão fulano de tal. O camarada põe a mão, todo mundo é curado. É o milagreiro fulano de tal. E as pessoas correm atrás dessas coisas. Muita gente buscando cura e milagre e não busca uma experiência transformadora de salvação, meus irmãos. E não adianta ser curado, mas ir para o inferno. Sabia que você pode ser curado e ir para o inferno? Está cheio de gente no inferno que foi curado aqui. Você pode ser curado até de uma Covid e ir para o inferno. E aí é preferível você morrer de Covid e ter salvação do que ser curado da Covid e ir para o inferno. Como diz meu pai, com tripa e tudo. Ele está me ouvindo agora. Ele está me ouvindo. Não é verdade? Sabe, porque Deus quer promover nesses dias, e para mim e para você, uma cura e um milagre maior do que apenas uma cura física. A cura de um câncer. Uma coisa muito maior do que essa. Ele quer transformar o coração do homem. Ele quer dar uma nova chance e uma nova vida para este homem. Oh, meus irmãos, que maravilha isso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para você que se você crer que Ele pode te transformar, a tua fé irá te salvar nesta manhã. Aleluia, creia no Senhor Jesus e você vai ser salvo. E eu creio que nesta manhã, neste domingo, hoje é dia de salvação. Chegou salvação aqui nesta casa. Chegou a salvação nesta casa. E a salvação tem um nome, é Jesus, o Filho de Davi, que tem misericórdia de você. Aleluia, louvado seja o nome dele. Aleluia. Chegou salvação hoje aqui. Eu quero concluir essa mensagem, eu quero concluir para nós orarmos, porque eu quero orar para você, porque hoje é dia de milagre e salvação. Talvez você esteja vivendo uma situação muito semelhante a deste homem. Talvez sim. Você está cego, espiritualmente falando. Você miserável, solitário, e hoje precisa de um milagre. Ah, Ronaldo, você não sabe como é que eu cheguei aqui nesta comunidade. Estou quebrado. Estou arruinada. Estou abatido. Estou triste. Mas não deixe de clamar. Não deixe de orar. Não deixe de invocar o nome do Senhor. Talvez você esteja dizendo aqui nessa manhã: poxa, eu sempre venho à igreja porque até faz parte da minha rotina aos domingos. Todo domingo eu estou lá na comunidade. Isso já faz parte, mas eu não acredito mais que esse milagre possa acontecer na minha vida. Eu já não acredito mais que esse milagre possa acontecer na vida do meu marido. Eu já não acredito mais que esse milagre possa acontecer na vida da minha esposa. Eu já não acredito mais, Ronaldo, que este milagre possa acontecer na vida dos meus filhos. Ah, eu não acredito mais que esse milagre possa acontecer na vida dos meus pais. Não dá mais. Eu venho todos os domingos, mas eu não acredito que esse milagre possa acontecer na minha casa. Mas eu digo a você hoje, não deixe de clamar. Não deixe de clamar, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário. As circunstâncias estejam dizendo: olha, não vai dar certo, cala a boca, porque ninguém se importa com o seu sofrimento. Pare de gritar, continue clamando, continue gritando, continue orando, porque o Filho de Davi está aqui e Ele ouve. Ele ouve. Glória a Deus por isso. O Filho de Davi, Jesus, Ele é especializado em cura, em restauração, em salvação. Ele mudou a vida deste homem chamado Bartimeu. Transformou por completo a vida deste homem. E Ele vai transformar também a sua vida. E por isso que Ele pergunta aqui: o que você quer que eu te faça?
E você pode responder nessa manhã dizendo: Jesus, eu preciso da tua graça. Porque nas forças do meu braço já não dá mais. Na minha capacidade humana eu não consigo mais. É com o Senhor. Aqui está, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, o sentido original, no grego, é rola. Entrega o teu caminho, rola para Ele. Passa para Ele. É como um jogo de futebol, passa para Ele. Entrega o teu caminho, rola para Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. As pessoas podem estar dizendo qualquer coisa ao seu respeito, dizendo que não tem mais chance para você, que o diagnóstico é fatal, que as coisas não vão caminhar bem, mas saiba que quem tem a última palavra é o Senhor. Provérbios 16:1. O homem traça os seus planos, mas a resposta certa, a resposta verdadeira, a última palavra, vem dos lábios do Senhor. Então eu convido você hoje a gritar agora, com a alma, com a sua alma, por aquele pedido, aquele sofrimento, aquela dor, aquela ferida, aquele filho, aquele casamento, aquela cegueira, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo: cala a boca, faça como Bartimeu, grite mais ainda, grite mais, continue gritando como Bartimeu, na beira da estrada. O filho de Davi, que tem misericórdia de nós, Ele ouve, Ele está ouvindo você aqui e agora, e Ele pode operar um milagre sim na sua vida, você sair daqui com milagre. Eu creio nisso. E eu pergunto para você: você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? Você precisa de respostas? Você precisa de milagres? Você reconhece que sozinho você não vai a lugar algum? Jesus está perguntando para você agora, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha nessa transmissão e na sua casa. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Jesus está perguntando para você. Fale com Jesus, você vai ter a oportunidade, nós vamos cantar um cântico, mas nós vamos ter a oportunidade de falar para Ele, de falar as coisas que estão acontecendo. E lembre-se, quando as coisas parecem impossíveis, quando as coisas parecem impossíveis, qual é o título da nossa série mesmo? Transformando o impossível. Quando as coisas parecem impossíveis, como nessa história, a solução chega. A solução vem do alto, vem de cima, vem de Deus, vem do Pai das luzes, vem do Senhor Todo-Poderoso, vem do Deus de promessa, do Deus de pactos, do Deus de milagres. Vem dele, o Deus da graça torna o impossível em possível. E onde tudo está arruinado, onde tudo está perdido, Ele chega com cura e salvação. Ele diz: manda chamar, porque o milagre vai acontecer. Manda chamar. E você gritando, e a multidão colocando você para fora. Ele diz: para com tudo, manda chamar. E Ele pergunta para você: o que você quer que eu faça? E você vai dizer para Ele, e Ele vai dizer assim: vá, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, e você vai ser levantado, você vai ser restaurado. Porque saiba de uma coisa, lembre-se que não há nada impossível para Deus, e não existe nada que Deus não possa fazer. Agindo o Senhor, ninguém poderá impedir, nem circunstâncias, nem multidões, nem demônios podem impedir o agir de Deus. Por isso que você não precisa ter medo de demônio, por isso que você não precisa ter medo algum de obra de feitiçaria, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Quando Ele chega, o milagre acontece, os demônios saem da presença dEle, e o nome dEle é exaltado, o nome dEle é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir e ficar em pé, por favor.